Olá, eu sou o Paulo Melo e a partir de agora estarei com vocês aqui ao vivo desta transmissão realizada pelo Conselho Federal de Administração, aqui no estúdio da Rádio ADM. Para vocês que nos assistem pelo CFA Play e também nos escutam pela Rádio ADM, sejam muito bem-vindos. Vale lembrar que essa transmissão, feita pela TV e rádio do CFA, acontece de forma simultânea e é exclusiva para vocês que nos acompanham aqui. Ao meu lado, para dividir a ancoragem deste programa, eu chamo a colega jornalista Larissa Mantovan. Larissa, bom dia. Bom dia, Paulo. É uma honra estar aqui hoje com você, com os nossos ouvintes da Frequência Azul do rádio e também com aqueles que nos acompanham pelo CFA Play. E olha, o ano está só começando, né? Hoje temos aqui, então, o nosso primeiro programa ADM Entrevista de 2019, mas tem muita coisa para acontecer, né, Paulo? Muita coisa para acontecer, Larissa, então vamos dar continuidade a esta transmissão. Chegou a hora de convidar para participar do nosso programa ADM Entrevista o presidente eleito do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreutz. Presidente, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui na Rádio ADM. Bom dia, Brasil. Bom dia, colegas profissionais da administração. É um privilégio, uma honra estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias e reflexões sobre o Conselho Federal de Administração e a nossa profissão. Presidente, a honra é nossa, então vamos dar continuidade. Para sintonizar o telespectador e também o ouvinte, eu vou começando a fazer aqui uma retrospectiva do que já aconteceu nestas 2 semanas de janeiro. Já tivemos a posse e diplomação de 2/3 dos conselheiros federais para o quadriênio 2019-2022, a eleição para presidente e vice-presidente do CFA, onde foi eleita a chapa Gestão Compartilhada, tendo como vice-presidente, tendo como presidente Mauro Kreutz e o nosso convidado de hoje, e o vice-presidente Rogério Ramos, além da escolha da diretoria executiva do CFA. Pois bem, tem uma longa estrada a se percorrer até o início de 2021, presidente. Nesse período, o que os profissionais de administração podem esperar da sua gestão à frente da autarquia? Bom, muita dedicação, muito empenho, muito compartilhamento e muita tranquilidade no sentido de nós perseguirmos cada vez mais a valorização da nossa profissão. Nós somos uma comunidade expressiva, na ordem de 400 mil profissionais no Brasil, mas poderíamos ser praticamente quase 4 milhões, porque já temos aí quase 4 milhões de profissionais formados em todas as categorias que nós registramos, bacharéis, campos conexos, mestres-doutores, técnicos e tecnólogos. Ou seja, nós temos 10% apenas registrados no sistema e 90% orbitam e ainda não estão no sistema. Portanto, nós temos aí uma condição muito objetiva e efetiva e expressiva de aumentar a nossa comunidade de profissionais de administração. E esse é o primeiro grande objetivo, de fato, de nós encorparmos a nossa comunidade, fortalecer a nossa comunidade, torná-la socialmente cada vez mais visível e útil para o Brasil e para a sociedade brasileira. E, presidente, as ações e projetos, que foram idealizados e iniciaram na gestão anterior, elas terão continuidade nesses próximos 2 anos? Claro que sim. Veja, a história das organizações, ela se faz a várias cabeças, a várias mãos. Nunca se pode descontinuar o que é válido e o que é bom. Isso seria uma irresponsabilidade. Tudo o que for bom, que for útil, o que tiver efetividade, sustentabilidade financeira, tudo aquilo que tiver compromisso com resultados objetivos, deverá sim e será continuado. Presidente, o senhor tomou posse na última semana, na quinta-feira. O senhor já conseguiu sentar ali no seu gabinete e já começar a planejar esses 2 anos, os seus projetos, as ações, a agenda mesmo de fato, a ida aos CRAs, a vinda dos conselheiros e presidentes dos regionais? Primeiro nós vamos ouvir
cada uma das diretorias, cada um dos diretores. Os diretores e a vice-presidência, assim como eu, estamos ainda fazendo os diagnósticos, tomando pé da situação, estamos conhecendo os detalhes. Certamente, após essa fase diagnóstica, nós vamos sim elaborar um plano de trabalho mais objetivo, mais pontual. Mas dentro do princípio da gestão compartilhada, os diretores que vão, obviamente, nas suas respectivas câmaras, nas comissões permanentes, dar o tom efetivo do trabalho a ser feito. Eu sou apenas o presidente, eu apenas presido e lidero, mas quem de fato vai ter a autonomia, a responsabilidade de fazer as coisas acontecer são os diretores e a vice-presidência e as coordenadorias das comissões permanentes. É também até essa próxima pergunta, puxando o gancho, presidente. Na sua campanha, o senhor se apresentou, a sua chapa se apresentou como gestão compartilhada. Por quê? É a interação dos 27 conselheiros federais e também dos conselhos regionais de administração com a nova presidência do CFA? Isso. O compartilhamento, ele pressupõe compartilhar horizontalmente, verticalmente, no ambiente interno e no ambiente externo. Isso quer dizer, nós vamos compartilhar entre a diretoria, no plenário, a Suprema Corte, que é o plenário, ela é soberana, ela que decide, a diretoria executa o que o plenário define, nós somos subordinados ao plenário, eu, inclusive, sou subordinado ao plenário, ele é a nossa Suprema Corte. Desculpa. Então, nós, obviamente, vamos compartilhar isso horizontalmente e verticalmente do ponto de vista do ambiente interno. No ambiente externo, do sistema, a gente também vai compartilhar tudo com os presidentes. Para isso, a gente tem a Assembleia de Presidentes e tudo será compartilhado. Todos precisam interagir, todos precisam participar, todos têm o compromisso, ao serem conselheiros regionais ou federais, de se dedicar exaustivamente pela profissão. Ninguém foi candidato para fazer de conta. Todo mundo assumiu um compromisso ao ser candidato com as suas comunidades. Todos foram eleitos legitimamente e, portanto, têm um mandato legítimo e têm uma responsabilidade indelével de fazer o melhor, dar o melhor de si para a profissão durante o seu mandato, enquanto conselheiro, enquanto presidente, enquanto dirigente, enquanto diretor. Na sua posse, o senhor falou, abre aspas, eu serei o presidente de todos, todos terão voz e vez, fecha aspas. É isso que o senhor quis dizer agora, então? Exatamente isso. Eu quero ser o presidente de todos, quero ouvir a todos. Por mais indigesta, por mais difícil que seja muitas vezes ouvir a comunidade, eu prefiro a dor da verdade do que a frustração da decepção, da mentira e da omissão. Quero ser absolutamente verdadeiro, íntegro, porque eu estou aqui como meio para o fim. O fim é a profissão. Eu sou um servidor da profissão. Portanto, eu não sou dono da profissão. Nesses 2 anos eu quero servir. E para servir, eu preciso saber onde e como eu posso servir o melhor possível junto com a minha diretoria e junto com os presidentes dos conselhos regionais. Com muita humildade, mas com muita dedicação, com muita convicção, usando, obviamente, todas as inteligências que orbitam no sistema. Afinal de contas, são 27 inteligências no Conselho Federal, são 27 presidentes nos regionais, mais os conselhos regionais. Por mais brilhante que possa ser uma mente individualmente, ela nunca será tão brilhante quanto 2, quanto 3, quanto 16, quanto 27. Nós poderemos ser muito mais. Afinal de contas, nós somos 400 mil no Brasil. Por que não juntar 400 mil inteligências para pensar sobre nós, para o nosso futuro? Os nossos inimigos não podem estar dentro da nossa casa, eles estão fora da nossa casa. Aqui dentro da nossa casa, nós temos que estar unidos, coesos, firmes,
fortes, irmanados, para enfrentar as ameaças sistêmicas que vêm de fora para dentro. Não pode estar aqui dentro. E, presidente, como então estabelecer, né, este diálogo com os integrantes do sistema? Conversando. A gente tem que conversar, dialogar. Ninguém pode ter medo de dar opiniões, de mostrar suas inquietudes, suas divergências. Todo mundo está legitimado a falar, a conversar, a propor, a ajudar. Isso aqui é de todos nós. Não é do presidente, não é da diretoria, é de todos nós. Portanto, nós temos o compromisso de todos sermos responsáveis pelo que é nosso. Eu convido a todos a dialogar, a conversar. Eu sou do diálogo, da conversa. Ninguém precisa ter medo de mim. Eu sou absolutamente muito tranquilo, muito parceiro, muito amigo. Eu sou um colega, eu também sou um colega. Dos 400 mil, eu sou apenas um, mas eu tenho mais 399 mil. Tá certo. Presidente, entre alguns cargos e funções atribuídas ao senhor nos últimos 4 anos, como a direção da Câmara de Formação Profissional, a coordenação da Comissão Permanente de Planejamento Estratégico, a coordenação da certificação profissional em administração do sistema CFA-CRAs, ou tantos outros projetos que o senhor tocou, como a certificação, o ONECAD, as MPS, por exemplo, a pergunta que eu te faço é: tudo foi válido para que o senhor pudesse estar hoje ocupando a presidência do CFA e juntar todo esse conhecimento e aplicar em prol dos profissionais de administração no Brasil? Certamente deve ter contribuído, não há a menor dúvida. Afinal de contas, o presente é uma consequência de uma história, de um passado. Cada um de nós tem uma biografia, eu também tenho a minha biografia. Ela certamente contribuiu, mas isso seria absolutamente insuficiente para me trazer à presidência. O que me trouxe à presidência foi uma convicção de um grupo de colegas que exatamente acreditou no compartilhamento de ideias, de reflexões, para que juntos nós fizéssemos uma gestão diferente, uma gestão compartilhada. Esse é o grande mote. Eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei com um grupo de colegas, portanto, e cada um desses colegas tem uma história, tem uma biografia. Juntos escrevemos muitas histórias e biografias, então não foi só a minha, foi um coletivo de biografias que se somaram em torno do conceito da gestão compartilhada e tiveram a credibilidade da maioria do plenário e nos honrou com este compromisso de dirigir essa importante instituição durante 2 anos. Perfeito. Presidente, o senhor fala de as pessoas que te apoiaram, inclusive o vice-presidente Rogério Ramos, ele que não pôde estar aqui com a gente, mas vai estar em outra oportunidade. O que o senhor fala desse vice-presidente que veio caminhando com o senhor durante a campanha e conseguiu se eleger vice-presidente, assim como o senhor presidente, com 16 votos a 11? Bom, um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem o meu vice-presidente. Ele é absolutamente brilhante. Eu aprendi tanto com ele nesses meses que antecederam as eleições. Ele foi um parceiro extraordinário. Eu havia até sugerido para ele ser o presidente e eu ser o vice dele. Mas ele disse: não, Mauro, você tem o perfil, eu gostaria muito de que você fosse o presidente e eu ser o teu vice. Está bem, então vamos caminhar assim. Mas em eu sendo o presidente e ele o vice, isso não muda muito na prática. Afinal de contas, fomos eleitos juntos. E portanto, ele e eu somos, na verdade, os grandes responsáveis por coordenar e liderar o plenário e, fundamentalmente, a diretoria executiva. Estar ao lado de Rogério, para mim, é uma segurança e uma tranquilidade muito grande, exatamente pela história dele, pela biografia dele, por tudo que ele já foi, por tudo que ele é, que ele está sendo e ainda continuará sendo para a profissão e também para a sociedade brasileira e a sociedade tocantinense. Ele é uma liderança inconteste no estado dele e isso é merecedor dos meus aplausos, do meu reconhecimento. Perfeito. Presidente, a gente recebeu uma pergunta aqui, peço até licença à colega Larissa Mantovan.
A pergunta é do Eduardo Beluco. Presidente, o gestor empresarial também faz parte do CFA? Se o gestor empresarial for um administrador, ele deveria sim fazer parte do sistema CFA-CRAs. Agora, obviamente, a atividade empresarial é uma iniciativa livre no Brasil. Eu posso ser empresário, empreendedor, enfim, sem necessariamente ser o gestor. Eu posso ser um empresário e contratar profissionais da administração para me ajudar a chegar onde eu quero. Quando perguntaram para Henry Ford como é que ele explicava o sucesso dele como empresário para fazê-lo chegar onde chegou, ele disse o seguinte: eu sempre sabia o que eu queria, mas também sabia que eu não tinha as condições de chegar onde eu queria. E eu só tinha uma chance, de trazer comigo as melhores inteligências e as melhores cabeças. Eu acho que qualquer empresário inteligente vai querer ter bons profissionais de administração com ele para tornar suas organizações de sucesso. E é aí que nós, da administração, temos que fazer a diferença. E exatamente, presidente, é então uma luta, um desafio aí fazer com que as pessoas entendam, né, a importância desse profissional para o sucesso das organizações e para o desenvolvimento do país? Claro, mas em primeiro lugar nós temos que ter uma autoestima melhor, nós temos que amar mais o que somos. Nós temos que ter mais orgulho do que somos. A minha autoestima e o meu orgulho profissional, eu tenho 1,77 de altura, eu não enxergo a minha autoestima, meu orgulho de ser administrador. Então, o que eu quero é que cada um de nós sinta um orgulho enorme do que é. Se nós não tivermos orgulho do que somos, ninguém vai se orgulhar por nós. Nós temos que ser os primeiros a nos orgulhar do que somos capazes de fazer e do que vamos fazer. Não é possível alguém estudar 4, 5 anos a administração, não fazer seu registro profissional e, portanto, não ter uma profissão. Isso é um fracasso na vida. Não é possível alguém estudar 4, 5 anos e alguém perguntar qual é a sua profissão. E eu não tenho profissão porque eu não tenho registro profissional. Isso é uma tragédia de vida profissional. Então, o grande apelo que eu faço: vamos amar mais a nossa profissão, vamos nos orgulhar mais do que somos. Só assim nós vamos avançar juntos. Certo, presidente. Então, é importante, né, que os profissionais nessa gestão, como o senhor comentou, vai ser uma gestão aberta, então que todos também tenham essa chance de se aproximar mais do conselho, de participar, de fato, exercer a profissão. É claro, nós queremos todos, os 400 mil e quem sabe mais 1 milhão que venham a se somar a nós nos próximos anos. Que venham todos os que quiserem, todos serão bem-vindos, todos terão espaço. Nós somos uma grande nação, não há nação profissional maior que a nossa. Nós podemos ser muito mais do que temos sido, nós temos a obrigação de sermos mais e melhores do que somos. Esse é o grande apelo que eu faço. Todos serão ouvidos, todos terão oportunidade, eu faço questão de ouvi-los. A todos, por mais divergentes que possam ser as questões levantadas, eu teria a maior tranquilidade de conversar, de contextualizar, de argumentar, de propor, de ajudar. Enfim, estamos todos no mesmo vetor profissional. Quem é da administração tem que entender que ele fez uma opção de vida que não tem volta. Portanto, eu convido ele a participar mais efetivamente e contributivamente. Não basta apenas criticar por criticar. Eu quero que ele critique e ajude a apontar as soluções para o problema que ele apontar. É isso que eu proponho e eu desejo muito. Presidente, eu peço a licença para a gente falar o comentário do diretor da CDI, que inclusive está nos escutando e nos assistindo pelo CFA Play. Ele que diz: o meu abraço aos colegas profissionais da gestão compartilhada e todos que fazem o plenário do CFA. Sergipe estará presente nesta gestão. Vamos trabalhar. E dou continuidade aqui, presidente, para o senhor deixar um recado, um pequeno recado para os tecnólogos, técnicos, bacharéis, mestres e doutores em administração que nos acompanham tanto pelo CFA Play quanto pela Rádio ADM. Primeiro apelo.
Participe mais. Segundo apelo, se orgulhe mais do que são. Terceiro apelo, façam parte do sistema. Faça o seu registro. Sejam profissionais legalizados. Não atuem à margem da lei. Não exerçam ilegalmente a profissão. Exerçam ela com legalidade. E só uma forma de fazê-lo, se registrar no sistema profissional. Infelizmente, nosso tempo acabou, presidente. O programa chegou ao fim. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, disponibilidade em vir participar com a gente aqui do primeiro ADM Entrevista de 2019 e faço um convite para um próximo programa ao vivo, daqui 6 meses, para o senhor nos contar como é que foram esse primeiro semestre da sua gestão. Tá combinado assim? Está combinadíssimo. Então, fechado. Larissa? Muito obrigada, então, presidente, pela sua participação, por estrear, em 2019 o nosso programa ADM Entrevista. Então, um grande convidado aqui no nosso programa hoje e tem muitas coisas para acontecerem ainda ao longo do ano. Nos vemos mais vezes, presidente? Vamos compartilhar com quem nos acompanha na Rádio ADM, no CFA Play, todas as novidades, se você vai conferir aqui em primeira mão. Obrigado por sua audiência, nós ficamos por aqui. A você que nos acompanha pelo CFA Play e a você que nos escuta pela Rádio ADM, muito obrigado pela sua parceria. A gente volta em outra ocasião e aqui fica o nosso abraço. Até mais.